Boa noite para todos nós. É sempre um prazer muito grande voltar à Cidade Canção. Muito bom sempre estar por aqui com os amigos. E hoje as nossas reflexões dentro da 19ª jornada nos levam a reflexões muito profundas sobre alguns equívocos que, de certa maneira, a humanidade vem desenvolvendo nos últimos tempos, nos últimos séculos. Isso porque, desde o surgimento da espécie humana, a fé nos acompanha em toda a nossa jornada evolutiva. Nunca estivemos sozinhos, nunca houve na história da humanidade momentos em que nós não tivéssemos sido beneficiados com a possibilidade de termos entre nós grandes espíritos que vieram para trazer as suas lições das questões espirituais, no passado, no presente mais próximo, no Oriente, no Ocidente. Nunca estivemos afastados da fé. E a fé foi sempre um instrumento muito poderoso para garantir o nosso equilíbrio nas nossas crises, nos momentos de dor da humanidade, nas guerras, nas catástrofes, nos períodos de seca, de fome, em que a humanidade atravessou momentos bastante difíceis. A fé foi muito importante para garantir o nosso equilíbrio. Ocorre que no Ocidente, do lado de cá do planeta, nos últimos 1500 anos, que não é um tempo pequeno, a religião ela veio se mostrando cada vez mais violenta, mais intolerante, assumindo o papel de ser, de certa maneira, a entidade que determinava a vida ou a morte das pessoas. De um certo momento para frente, a religião do Ocidente se transformou num movimento de intolerância. Muitas movimentações equivocadas em nome da fé foram realizadas nesse período. Guerras, torturas, prisões, violências de toda espécie eram cometidas ao mesmo tempo em que se garroteava a ciência e a filosofia, impedindo o desenvolvimento do conhecimento humano, uma vez que a religião se apresentava como sendo o grande elemento que iria ditar o que deveria ser admitido como verdade. Nesse período, quem promovia esse tipo de atividade éramos nós mesmos, fazendo com que nós, quando comentamos sobre esses fatos, não estejamos falando sobre nenhuma outra pessoa senão nós próprios. Quando se comenta sobre os equívocos que a fé cometeu no passado, não se está nesse momento levantando a bandeira contra qualquer outra doutrina, qualquer outra religião, qualquer outra forma de pensamento, mas sim refletindo sobre o que nós mesmos fizemos no passado, quando estivemos nesses ambientes religiosos e tivemos poder nas nossas mãos e nos equivocamos fortemente, utilizando do conhecimento espiritual para realizar um processo de opressão, de sofrimento das criaturas. Foram 1500 anos em que a humanidade, de certa maneira, fermentou dentro dela a ideia de se libertar da religião. A ideia de romper com esse padrão opressor que, de certa maneira, se apresentava na nossa sociedade. Joana de Ângeles, analisando esta questão no capítulo 2 da obra Libertação do Sofrimento, nos fala que nesse momento das reflexões da humanidade sobre esse período de opressão, houve um equívoco. Porque o problema não estava na fé. O problema não estava na religião, o problema estava no fanatismo religioso, na intolerância religiosa que decorre desse processo de opressão. Então não é a religião em si, mas é a interpretação que a gente desenvolve nesse sentido. Quando falamos de 1500 anos, parece estranho,
como se de repente nós não tivéssemos dentro da história do cristianismo momentos de intolerância em tempos recuados, no começo da Idade Média, na chamada Alta Idade Média. Não, tivemos. Fizemos uma série de atos estranhos nesse período, logo no começo do surgimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano. O imperador Teodósio manda fechar o oráculo de Delfos e impede a comunicação com as entidades ali. No ano 415, iria acontecer o assassinato de Hipátia, a maior matemática grega feita por cristãos. E no mesmo século, a Biblioteca de Alexandria sofreria mais um incêndio, esse produzido por cristãos incomodados com os textos que ali estavam e que colidiam com o pensamento dominante que o cristianismo possuía na época. É um período ainda muito recente, mas durante todo o período posterior, o cristianismo vai avançar cada vez mais nesse processo de intolerância. Então é essa indisposição entre a ciência, a filosofia e a religião que vai fazer com que as ideias fermentem dentro dos povos, como apresenta Kardec no comentário da questão 683 do Livro dos Espíritos, quando fala que as ideias de transformação, elas fermentam durante séculos, até que elas irrompem de súbito, parecendo que elas surgiram de uma hora para outra, mas elas são, na verdade, fruto de um longo processo de amadurecimento de todas essas questões. O certo é que, no último quartel do século XVIII, irrompe na França a Revolução Francesa. Um movimento que seria tido como sendo um movimento apenas político, porque tirava a monarquia para o início da chamada República. Ocorre que, junto com as transformações políticas que aconteceriam na Revolução Francesa, ocorre também uma transformação no campo religioso. Porque da mesma forma que se fazia em praça pública a decapitação dos reis da França, Luís XVI, Maria Antonieta, também a Revolução destronava a religião do ideário humano. É exatamente ali, naquele momento em que a Revolução Francesa acontece, o homem decide pela primeira vez na história a caminhar sem Deus. Nunca antes nós havíamos construído uma sociedade onde os paradigmas religiosos não fossem os elementos essenciais para a manutenção da nossa condição de saúde social. Quando a Revolução Francesa vem, os nobres são mortos e os sacerdotes também. O cristianismo é banido da França. As propriedades da igreja são todas conquistadas pelo governo revolucionário. E uma nova religião, chamada culto à razão, se estabelece no país, aonde a Catedral de Notre Dame passa a ser a sede dessa nova doutrina, sem Deus, sem religiosidade, sem rituais, sem nada, apenas buscando aspectos que diriam respeito à necessidade do homem confrontar as questões da religião com a razão, com a ciência. Entrava em cena uma nova etapa no pensamento humano que iria, de certa maneira, comandar o ideário do século XIX. Os pensadores do século XIX, comandados por Feuerbach, alguém que, observando os processos de opressão que a religião promovia sobre a ciência e a filosofia, estabelece a religião como seu grande inimigo e propõe a religião como sendo o inimigo da criatura humana, e ali propõe a sociedade sem Deus. Outros filósofos apareceriam interpretando da mesma forma a religião como sendo um instrumento de opressão, de dominação, e surge a grande proposta: construir uma sociedade onde o homem seja muito mais feliz, porque será
um homem que não vai crer em nada. O homem sem Deus seria, na visão do século XIX, um homem muito mais feliz, porque ele se desamarraria dos tabus, das crenças, das peias que a religião nos havia colocado, garantindo à criatura humana alcançar a felicidade que nunca lhe foi possível, porque a religião lhe ditava os passos, acenando para a humanidade um período maravilhoso, marcado pelo ateísmo, pela negação absoluta de todos os fenômenos relativos à crença humana. Joana de Ângeles, debruçando-se sobre este fenômeno social, no livro O Homem Integral, a segunda obra da série psicológica, no seu capítulo 1 e 2, faz um desenho, um panorama desta sociedade materialista que irrompe no século XIX, nos trazendo 10 consequências danosas que foram acontecendo à medida que a sociedade foi se movimentando na direção da descrença, foi se movimentando na ilusão de que nós somos apenas matéria. O primeiro passo, segundo Joana, de onde tudo surgiu, é a descrença, o questionamento sobre todas as coisas, a ridicularização da fé, a desconstrução daquilo que dentro do ideário humano havia sido colocado como verdades estabelecidas há séculos e até milênios. E a descrença então povoa o pensamento da criatura humana. E quando a descrença toma conta de nós, ocorre uma mudança fortíssima no pensamento da criatura. Por quê? Porque na medida em que eu digo, não existe nada, eu sou apenas o corpo, eu não possuo a parte espiritual que as religiões vêm repetindo há milênios, não existe Deus, não há um Criador. Então a negativa sistemática de todo o sistema de crença da humanidade rompe com todas as ideias anteriores de felicidade. Então, muitas vezes nós experimentávamos processos de sofrimento e dizemos assim: está ruim, mas Deus está vendo, Ele vai cuidar, vai passar, vai melhorar, é só uma fase. Quando demora para chover, as pessoas saem e dizem: vai chover, nós vamos orar e Deus vai aumentar a chuva e essa seca vai passar. Quando chove demais, os homens dizem: nós vamos orar e essa chuva vai passar e a água vai baixar. Se os campos não produzem, eles dizem: nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe com uma colheita maravilhosa. Acabou, não existe esse pensamento. Não há nada para orar, não tenho que procurar, existe apenas a matéria. E como não existe o mundo futuro, como não existe a vida futura, como não existe o além dentro dessa concepção, a felicidade tem que ser buscada aonde, Márcia? Para onde converte os objetivos de felicidade da criatura humana? Ora, mas é muito lógico, se não tem nada depois, tem que ser aonde? Tem que ser aqui e agora. Então eu tenho que ser feliz neste momento. A descrença nos conduz a uma revisão completa de valores, aonde automaticamente eu preciso encontrar a felicidade do lado de cá. Então eu tenho que ter o carro mais bonito, a casa mais bonita, o marido mais bonito, o corpo que não envelhece, corpo lindo, está com 80 com um corpinho de 20. Então a gente transfere todas as expectativas para a vida presente. Eu transfiro todos os meus sonhos de felicidade para a vida corporal. E aí inicia-se a grande saga do sofrimento da criatura humana. Porque diz Joana de Ângeles que na medida em que aconteceu essa negação do espiritual, ou seja, a descrença,
nós caminharíamos naturalmente para o segundo passo, a busca do materialismo. Materialismo aqui colocado não é o materialismo no sentido filosófico, é o materialismo no sentido de dar à matéria muito mais valor do que as coisas espirituais. Claro, as coisas espirituais perderam o sentido, então tem que ser realmente material. Então nós temos que curtir a vida material. O bom é curtir aquilo que de material a vida possui. Então todo mundo se lança desesperadamente na tentativa de olhar apenas para o mundo material como se ele fosse o grande objeto das nossas vidas. As criaturas esquecem de pensar nas coisas espirituais, e a tentativa de mostrar que eu sou melhor é: quanto mais eu tenho, melhor eu sou. Então eu olho a pessoa e digo: nossa, mas olha só, olha a casa, meu Deus, olha a roupa que veste, meu Deus, olha o carro que anda, abre por fora, aqui da porta tem que baixar a maçaneta para abrir por fora, meu Deus, coitado, é um desgraçado, que o carro dele só por fora, baixando o vidro na manivela para poder abrir. Então a gente vai criando um conjunto de crenças que estão apoiadas exatamente nesse conjunto de valores. A descrença nos levou a uma supervalorização das coisas materiais, que nos conduziu a um terceiro passo, Bernadette, que é o consumismo miserável. A pessoa já tem, mas ela compra outro, e ela diz assim: eu sei que eu tenho, mas eu tenho é verde, e é verde escuro, esse é verde claro. Sapatos que não vamos usar, roupas que a gente não vai vestir, e a gente engorda e não doa, porque a gente, um dia eu vou emagrecer e vou caber de novo. Não vai caber mais, não vai caber mais. Vai ter um dia que a gente vai caber, vai ter um dia que a gente vai caber, vai ficar bem magrinho, ficar só os ossos, aí vai caber todas as roupas. Mas enquanto esse momento de ficar só os ossos não chegar, a roupa antiga não vai caber mais, mas a gente guarda, e a gente olha e diz: oh meu Deus, um dia eu vou vestir isso aqui, e a gente vai consumindo e vai comprando, e compra bolsa, e compra sapato. Aí, não, mas esse aqui eu já tenho, não tenho desse modelo, esse modelo é um pouquinho diferente. O celular está funcionando, ele está funcionando, mas eu olho, fico com vergonha, porque as pessoas olham aí e dizem assim: nossa, é antigo, hein? Aí pois é, então eu tenho que trocar porque não fica bem para mim. Eu sou da época que o carro só trocava de jeitão quando ele acabava, que ele saía de linha. Então você tinha um Corcel, o Corcel tinha aquela cara anos a fio, até sair de linha. Hoje não, todo ano o carro tem que ter uma mudança, muda a lanterna, abre o gradil da frente, tem uma cor que não tinha no passado, mexe a traseira, todo ano tem uma coisa diferente. Para que isso? Meu Deus, que sai muito mais caro para a indústria, que é para você olhar esse: meu carro está velho, tem que trocar, já tem 2 anos, está feio já, vou trocar. E a gente troca as coisas sem necessidade. É o grave problema do consumismo. E por que a gente consome? Nós consumimos por 2 grandes razões. Uma das razões é porque a sociedade é toda consumista, então a gente se sente dentro de um mecanismo de comportamento de rebanho a ter que seguir o padrão do outro. Na 8ª obra da série psicológica de Joana, chamada Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 8, ela vai falar sobre a individuação, que é você ter uma característica individual dentro do coletivo. Não, todo mundo pensa assim, mas eu não penso assim. Eu tenho condição de me ver como indivíduo no meio do grupo. Eu não sou obrigado a fazer exatamente o que todo mundo faz, senão a gente perde até a nossa individualidade, a gente perde o nosso jeito específico de ser. Vocês já viram alguma pintura egípcia daquele período do Egito Antigo? Já viram um gordo naquela pintura? Um anão?
uma pessoa diferente, todo mundo igual, é tudo do mesmo jeito, até o passinho é do mesmo tamanho, de lado assim, todo mundo sempre de lado, é tudo igual, ou seja, há uma massificação do indivíduo. Então nós acabamos perdendo essa característica, porque a gente se envolve num padrão coletivo, e o consumismo, ele vai devorar naturalmente o nosso tempo em que a gente se preocupa com as coisas materiais. Então a primeira razão é essa, é o quanto a sociedade nos oprime. E o segundo motivo é porque aquela ideia de que sem Deus ia dar certo, não deu certo não, sabe? Não deu não. Então a gente sente um vazio, sente um trem ruim. Ai, não sei, eu vou para o shopping, aí eu gasto. Ai, senti melhor, voltei bem, estava assim meio depressiva ou depressivo, aí eu fui lá, comprei, agora não está melhor. Depois eu sinto um remorso, ai meu Deus, por que eu comprei? Lá vem um cartão de crédito, mas eu comprei. Aquela compra de impulso é o problema do consumismo. E Joana diz que isso nos leva para um quarto passo, porque além do consumismo, para que eu consiga consumir e para que eu consiga ser visto na sociedade, eu tenho que me lutar contra tudo e contra todos. Sou eu contra todo mundo. Então há uma busca desenfreada de que eu empurre os outros para trás e eu chegue no lugar. Então você tem que vencer os outros, você tem que ser a pessoa mais, eu tenho que ser o melhor, tenho que ganhar o prêmio, o prêmio é meu, o título é meu, só eu que tenho, eu sou o melhor, eu sou o maior, como se nós fôssemos verdadeiramente indivíduos que nos bastássemos, que vivêssemos sozinhos. Então o individualismo se torna uma consequência desse processo, em que as pessoas se tornam profundamente preocupadas com as coisas do mundo material, com as coisas do consumismo, com a busca dos aspectos relativos à vida material. Uma preocupação que no passado não existia tanto, porque a gente dizia, eu sou pobre hoje, mas Deus vai me compensar no futuro, né? Bem-aventurados os pobres, que deles é o reino dos céus. Então tá bom, a gente não tem tudo, mas a gente é feliz, que Deus abençoe a gente, né? Acaba esse raciocínio, e o raciocínio é, eu tenho que disputar o lugar ao sol. Então a pessoa luta para conseguir a melhor posição. Quando ela vai dormir, ela diz, eu não posso dormir, porque quando eu for dormir, o meu concorrente vai ler a questão que vai cair no concurso público, ele vai passar, e eu não vou passar, então eu não posso dormir, porque eu tenho que ler a questão que ele vai ler, que eu quero acertar também, que eu preciso pegar a vaga dele. Então é um desespero tão grande de conseguir bens materiais, que nos tira a paz. A gente já não vive direito com a família, não consegue se organizar direito nas coisas, e para compensar essas frustrações, a gente cai no quadro seguinte. Nós vamos cair, depois desses 3 elementos que a gente tem, e o quarto, que é o individualismo, nós vamos para o 5º passo, que diz respeito ao processo de enlouquecimento da criatura humana com a busca desenfreada do gozo dos bens materiais, o chamado hedonismo. O hedonismo, que é a doutrina do prazer, do usufruir, do curtir. Mas isso não é o consumismo? Não, o consumismo é o consumismo, o hedonismo é o prazer. Então eu me jogo nos braços do prazer. Então vamos beber, vamos nos drogar, vamos viver de maneira dissoluta, tenhamos milhares de parceiros, não restringamos nada da nossa conduta. Negando o pensamento de Paulo de Tarso, dizemos, tudo me é lícito porque tudo me convém. E aí a gente sai de maneira desenfreada, procurando todos os prazeres, porque a vida já vai acabar mesmo, então eu tenho que curtir tudo que eu puder, porque daqui a pouco eu não vou ter mais. E a gente, por conta de todas essas coisas, enlouquece, vive de maneira enlouquecida, vive de uma maneira completamente desequilibrada, e avança
para a sexta consequência que Joana nos apresenta em sua obra, que depois do hedonismo, nosso quinto passo, o sexto é uma preocupação absurda com a nossa estética. A gente não tinha tanta preocupação assim no passado. Hoje é um negócio de louco. É que vocês são todos muito novos, vocês não sabem, mas vou contar para vocês. Não existia tantas academias assim há 30, 40 anos atrás, não tinha não. É claro que a gente deve ir fazer o exercício. Olha, eu preciso recuperar a musculatura, eu preciso, para minha saúde, arrumar minha coluna, eu preciso perder peso, porque eu estou com sobrepeso, isso o médico recomendou por causa do meu coração, eu tenho que fazer exercício físico. Isso é absolutamente saudável, recomendável e tem que ser feito. O problema é que nós vamos além. Nós vamos além. A gente quer o corpo perfeito. Ele está bom, mas não está bom. Só presta se for perfeito. E aí a gente se desespera por alguma coisa que, infelizmente, lamento dizer, não vai dar certo. Porque o corpo vai envelhecer. É da lei de destruição. O corpo não será o mesmo o tempo todo. Ele vai envelhecer. E o desespero é tão grande que depois a gente malhar, puxa para lá, puxa para cá para tentar arrumar e não consegue, vai para a faca. Evidentemente que você fazer uma cirurgia plástica é muito saudável para quem tem algum tipo de dificuldade de autoestima. Eu tenho uma orelha de abano que eu não suporto, corrige, uai. Eu tenho um nariz que eu não gosto, corrige. Eu tenho um problema que eu sei muito grande, muito pequeno, vai melhorar a sua autoestima? Faça. Se você se sente bem, faça. Apenas abra o olho quando chegar na 20ª. Tem alguma coisa errada, senão a boca ficou um pouquinho baixa. Eu quero que suba 2 milímetros, o nariz, a boca, o olho. Quando a gente começa a se viciar, é importante atentar que nós estamos atrás do corpo perfeito. E isso também, segundo Joana, essa questão estética, ela é um problema grave que a gente vai enfrentar na nossa sociedade, porque eu não tenho mais nada depois da vida, não tem mais nada depois, então eu tenho que ter o máximo do lado de cá, já que a gente já está envelhecendo e vai desaparecer. E exatamente por isso nós enveredamos pelo 7º desses passos, que é a busca da tecnologia, uma tecnologia a serviço dessa nova ideologia. Então, são técnicas de cirurgia, são técnicas de estética, são técnicas de condicionamento físico, são técnicas de toda forma e tecnologias também no sentido da comunicação. E Joana envereda pela tecnologia da comunicação, dizendo o quanto nós adoecemos na medida em que a nossa sociedade foi desenvolvendo instrumentos de comunicação não presencial. Comunicação que foi aproximando quem está longe, mas afastando quem está perto. As pessoas vão para o restaurante, sentam na mesa, cada um puxa um celular, e estamos 4, um na frente do outro, ninguém conversa com ninguém. Estamos 4 conversando com outros 4, e aqueles que estão ali estão apenas fisicamente, e nós não estamos vivendo juntos, partilhando a família, o afeto, o amor, porque nós estamos distantes uns dos outros. A mãe coloca no grupo de família, jantar está na mesa, aí todo mundo sai para vir comer. E aí, então a gente perdeu algumas coisas, e nós nos tornamos extremamente dependentes dessas tecnologias, que segundo Joana é fruto também do nosso sentimento de inaceitação do modelo de vida que a gente criou para nós próprios. Nós criamos um modelo, esse modelo não está lá dando muito certo, porque segundo Joana,
O 8º elemento dessa desconstrução é a edificação, a construção, a idealização dos chamados falsos ídolos. Então você vai para a internet e encontra uma pessoa e diz, essa aqui é que é o meu modelo. E aí as pessoas seguem indivíduos que nunca viram. Ah, mas fulana, olha, o corpo perfeito que eu queria ter. Porque antigamente a pessoa mais bonita era do bairro lá que a gente morava, que era na escola, que você via, essa aqui é a menina bonita. Não é mais. A referência é uma pessoa que você nunca viu, que posta suas fotos na rede social mexidas, aí as fotos são todas corrigidas. Não, essa barriguinha não pode aparecer, então tira aqui, corta essa barriga aqui. E esse olho está muito pequeno, vamos criar o olho grande, porque aumenta o olho. Agora publica. Então as fotos todas mexidas. E o que é pior, não são pessoas felizes, são pessoas que nunca comeram uma tigela de açaí assim, nunca comeu uma barra de chocolate, não, só pode comer um quadradinho. Meu Deus, come igual um passarinho, Larissa, magrinha, coitadinha. Por quê? Porque precisa que aquele modelo seja replicado, não importa o sofrimento que esteja por trás daquilo. E nós vendemos a ideia de que eles são lindos, são maravilhosos, porque eles são famosos, então eles batem foto na frente da casa deles, é isso que eu quero ter esse corpo e esta casa. E a gente vai carregando todas essas questões para dentro da nossa vida. E esses falsos ídolos, quem dera que eles fossem apenas líderes estéticos, mas esses falsos líderes também, segundo Joana, propõem as ideologias desequilibradas. Então eu elejo ídolos pela internet que fazem com que a minha própria conduta se desequilibre. E a gente vai para o 9º ponto, que são as doutrinas de violência que acontecem em função dos falsos ídolos, que promovem dentro das redes sociais o fomento do desamor, jogam pessoas contra pessoas e estimulam com que os indivíduos se interessem pela desconstrução de uns em relação aos outros. E o 10º de todos esses pontos é o ódio. O ódio que destrói a nossa sociedade. Para quem anotou direitinho, começa na descrença e termina no ódio. Uma coisa tão despretensiosa, não, eu só estou descrendo em Deus. Você vai na sequência, é a descrença, depois é o materialismo, é o consumismo. Desse consumismo você cai na questão do individualismo, do hedonismo, nessa busca estética, nessa questão tecnológica, nessa presença dos falsos ídolos, na questão da violência e do ódio, que promove, segundo a Joana, um grave processo de desconstrução da nossa sociedade. E quando a gente vê isso, a gente diz, mas a espiritualidade não vai falar nada não, vai deixar isso tudo acontecer assim, não vai se mexer, vai deixar a humanidade desse jeito, cada vez pior. Não! Se nós recuarmos no tempo, exatamente no período em que o materialismo desfraudou sua bandeira sobre o planeta e apresentou a ideia de que não existia nada após a morte, o que surgiu na segunda metade do século XIX como resposta dos céus à angústia dos homens? A doutrina espírita. E quem pesquisou essa doutrina, quem pesquisou foram filósofos, foram cientistas. Mas cientistas que eram espiritualistas? Não, eram cientistas que eram materialistas e que se convenceram da realidade do fenômeno. É o que nós observamos nos estudos de Ernesto Bozano, de César e Lombroso, efetivamente, um negacionista de primeira hora que, após ver a mãe materializada, mudou o seu posicionamento. As pesquisas de William Crookes, de Alexander Aksakov,
as descobertas que foram feitas no século XIX, comprovadas e recomprovadas, da existência da vida após a morte, publicadas em diversos artigos científicos da época, para dizer: a vida continua, a morte não é o fim de todas as coisas. Ou seja, o mundo espiritual não deixou de apresentar uma resposta para a humanidade, uma chance de que nós não enlouquecêssemos diante do materialismo que se apresentava para a nossa sociedade. O conteúdo da doutrina espírita está disposto, está ofertado para nós, mas nós muitas vezes não enxergamos a excelência desse conteúdo e nos sentimos muito mais atraídos por essa flauta mágica que o ateísmo tem, que nos hipnotiza e que nos leva como um canto da sereia em direções como se a nossa nau fosse dar de encontro às pedras, aos pedrais, destruindo a passagem daqueles que por ali tentassem atravessar. O materialismo é muito sedutor e ele, segundo Joana de Ângeles, está construindo na nossa sociedade 4 tipos de pessoas diferentes. Nós temos hoje, na estrutura da nossa sociedade, 4 tipos, 4 naipes de espíritos. O primeiro grupo de espíritos, segundo Joana, na obra também O Homem Integral, também no capítulo 1 e 2, em que ela vai desenhar esse comportamento da sociedade materialista da atualidade. O primeiro grupo é o grupo que diz assim: gente, pelo amor de Deus, eu tenho que ter dinheiro, eu preciso vencer, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser bonito também, então eu tenho que ser bonito, tenho que ser rico, eu tenho que ter tudo, eu tenho que ser famoso, eu tenho que ter uma conta com muitos seguidores, eu preciso ter para que todo mundo me veja, eu preciso disso. Então há uma ansiedade imensa na pessoa para que ela alcance esse padrão de perfeição de vida material. Então eu preciso ter rapidamente sucesso, rapidamente ter um parceiro maravilhoso, rapidamente ser visto pelas pessoas. Eu tenho uma sede imensa de conseguir muito cedo, muito jovem, já estar numa condição de destaque dentro da sociedade. Esse fenômeno vai gerar os chamados ansiosos. Então, o exército dos ansiosos, que hoje é o problema psicológico mais frequente nos consultórios. De onde vem a ansiedade? Do desespero de querer, numa sociedade materialista, conseguir se apresentar. Então, para que eu consiga me apresentar na sociedade, eu tenho que ter relevância muito cedo. E aí eu fico desesperado, gente, porque eu não posso perder mais tempo. O tempo está passando, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que me formar e já ser uma pessoa rica, poderosa. Ansiedade que hoje tem apresentado graves transtornos nessa área, com o agravamento dessa situação da chamada TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, nas expressões da síndrome do pânico, em que a pessoa simplesmente não consegue manter o equilíbrio, ela surta e você, não adianta querer dialogar, ela em surto, não adianta, tem que esperar o surto passar, da síndrome do pânico, um desespero muito frequentemente desarrazoado, sem uma causa objetiva, mas é a pressão da ansiedade que faz a pessoa surtar. E aí ela desenvolve fibromialgia, ela desenvolve doenças autoimunes, ela desenvolve uma série de características no corpo em função da ansiedade que gera nos indivíduos taquicardia, problemas de toda a ordem, do funcionamento do organismo. A pessoa adoece fisicamente em função da ansiedade que ela tem. Esse é o primeiro exército, segundo Joana. Mas tem um segundo exército. O segundo exército é o reverso da medalha. O segundo exército diz assim: eu nem penso que eu vou ter dinheiro, nem penso, porque eu sou burro, eu sou feio, eu não consigo aprender, eu sou pobre ainda por cima,
e ninguém gosta de mim. Então eu já sei que eu sou um fracassado mesmo. A vida nasceu para os outros, mas para mim não. Eu, coitadinho, nasci para ser o infeliz da história. Na verdade eu não sei nem porque que eu vivo, eu nem sei porquê. E aí desenvolve uma baixa autoestima tão grande que a própria criatura se retira dos cenários. Não, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu sou uma pessoa muito infeliz, promovendo um segundo grande problema da atualidade, o segundo maior problema dos consultórios de psicologia, a depressão, nos seus variados graus, leve, moderada e profunda, aonde a gente precisa naturalmente resgatar a autoestima dos indivíduos, oferecer a eles a condição de que descubram que o mundo não precisa dessa ribalta para que você seja feliz, e que eu posso ser útil, oferecer às pessoas o trabalho assistencial da casa espírita para que ela possa ajudar, distribuindo junto com os outros, vendo que eu sou útil, eu posso ajudar, eu posso fazer, porque eu esqueço da minha dor, cuidando da dor do outro. Isso é muito importante. Então, quando a pessoa vive um processo depressivo, é muito, muito, muito importante para o seu processo de cura que ela realize algo em favor de alguém ou de algo, para que ela saia da sua condição de sofrimento. Então, ou vai cuidar de gato, vai cuidar de cachorro, vai trabalhar com planta, sempre com vida, planta, vida, bota uma semente, vê nascer, bom, vai trabalhar com cachorro, com gato, com gente. A gente tem dificuldade para trabalhar com gente, não suporto. Fulano vai ajudar lá no asilo, não suporto, eu não tenho paciência com o velhinho, não tenho paciência, vontade que eu tenho de voar no pescoço deles, eu vou dar sopa, ele cospe, aí eu toma sopa. Então não vá, se você não tem paciência, vá cuidar de cachorro, cuidar de gato, vai fazer outra coisa, mas a gente tem que fazer algo, porque eu preciso de descargas de ocitocina. As descargas de ocitocina são neurotransmissores essenciais para a harmonização do meu eu. Então eu preciso naturalmente buscar fazer o bem, porque fazer o bem faz bem. E aí quando a gente faz algo, realiza algo pelo outro, participa de uma atividade social, eu me sinto feliz de saber que eu sou útil às pessoas, e isso me cura. É lógico que em algumas situações a gente vai precisar de medicação, tá? Tem vezes que vai precisar de medicação, não tem jeito. Quando a gente quebra uma perna, o médico não diz assim: você quebrou a perna, você vai ter que andar. Você andava antes, vai ter que andar. Não, eu estou com a perna quebrada ali. Então vai andar de muleta até recalcificar o osso. Enquanto não recalcifica, tem que andar de muleta, não tem jeito, vai ser a solução que tem essa. E aí, quando o osso recalcificar, tira a muleta dele, tá bom? Não, doutor, eu não sei, eu vou cair. Não vai dar, pode tirar. E quando tira a muleta, é engraçado, não sei se você já viu, a pessoa não sabe andar mais, não sabe não, aí tem que passar uns dias até ela reaprender a andar, porque acostumou de outra forma. A mesma coisa é a questão psicológica. Se eu tenho uma depressão, ela está num grau bastante elevado, o psicólogo não vai ser suficiente para resolver, porque o remédio do psicólogo entra pelo ouvido, mas não é aquela gotinha. O remédio do psicólogo é pelo ouvido, e às vezes vai precisar de uma medicação de um psiquiatra mesmo. E tem gente que não vai no psiquiatra porque diz assim: eu não vou, porque psiquiatra é médico de doido, então eu não sou doido, eu não vou. Psiquiatra é médico para não ficar doido. Então a gente vai, ele oferece uma medicação que é como uma muleta, aí a gente tem que fazer um esforço para recalcificar o ossinho da perna, senão vai ficar andando de muleta o resto da vida. Então a gente vai fazer o bem, tem que aproveitar que a medicação nos levanta, para a gente dizer: olha, eu estou precisando de alguma atividade, me ajuda, me dá alguma coisa para eu fazer, para eu poder me sentir útil, me oferece alguma coisa que eu faça, porque a gente precisa se sentir útil.
Então, esse segundo grave problema que a gente tem hoje é o problema da depressão. O primeiro, para quem já esqueceu, é a ansiedade. O segundo, a depressão. Aí tem um terceiro grupo. Nós temos os ansiosos, nós temos os depressivos, tem um terceiro. Esse terceiro grupo diz assim: rapaz, eu não estou preocupado de querer ser a pessoa mais rica, mais bonita. Tá aí, isso aqui, e eu também não sou maluco de estar achando que eu sou a pior pessoa do mundo, achar que eu nasci para o sofrimento. Eu também não quero isso, não. Eu nem quero isso e nem quero esse outro. Não quero nenhuma dessas duas alternativas. Sabe por quê? Porque eu odeio vocês. Eu odeio essa sociedade hipócrita. Eu odeio o mundo, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio meu corpo, eu odeio o planeta, eu odeio a sociedade. A única coisa que eu não odeio é odiar. É a única coisa que eu não odeio. Então eu gosto de afrontar, eu gosto de escandalizar, eu gosto de provocar, porque eu não suporto a vida que eu tenho, e eu grito a minha insatisfação sendo um inadaptado dentro dessa sociedade. E Joana vai trabalhar de maneira muito efetiva esse terceiro grupo que ela trata no livro O Homem Integral, mas ela vai mergulhar de maneira mais efetiva no livro 5, O Ser Consciente, aonde ela vai comentar conosco de maneira mais efetiva sobre o exotismo, as pessoas que decidem viver de maneira exótica, diferente de todos, afrontando, escandalizando a sociedade com a sua maneira de ser. Oh meu Deus, eu nem preciso dizer que esse pessoal é a grande maioria, né? A grande maioria. Uns estão ansiosos, outros estão, de repente, depressivos, e há um outro grupo que está marcado pelo exotismo. E a gente vai dizer: não, mas tem um bocado de gente no ambiente religioso, hein? Tem muita gente. Então tem bastante gente no mundo religioso. Jordana, tem muita gente no mundo religioso, é verdade. Mas até que ponto os que estão no ambiente religioso estão voltados para as conquistas morais e não estão no ambiente religioso querendo as conquistas materiais? Até onde, mesmo nas hostes cristãs, nós temos indivíduos que estão próximos da religião para ter a mesma coisa que o mundo material quer: poder, fama, dinheiro. Então eles caem de novo no primeiro grupo, dos ansiosos, porque não estão verdadeiramente despidos dessa impulsividade. Não, eu estou querendo, só que eu mudei só a arma que eu estou usando. Eu estou me valendo de conceitos religiosos muitas vezes para alcançar os mesmos objetivos materiais que os materialistas também querem. No fundo, é uma fé materializada, é uma busca através da fé daquilo que o mundo material possa nos oferecer. Caiu no primeiro grupo. Onde eu vou achar, meu Deus, uma instrumentação que possa nos garantir isso? É o quarto grupo. O quarto grupo, que é um grupo menor, são o quarto grupo, e o grupo menorzinho é o último. É o grupo que está atento para as verdades espirituais, que não se afastou das verdades espirituais que nos foram entregues desde sempre na história da humanidade. Desde o começo da nossa história, nós sempre fomos visitados por grandes homens que trouxeram verdades espirituais. No Oriente foram diversos os que vieram, mas nós, particularmente na nossa sociedade ocidental, nós temos uma proximidade maior com um deles, que inclusive é o governador planetário, Jesus. E Jesus
exatamente por perceber o quanto que o afastamento do homem na direção da materialidade, a negação dos princípios espirituais não daria certo, propôs para nós, no seu último encontro com os seus discípulos, no chamado Sermão do Cenáculo, no capítulo 14 do Evangelho de João, uma frase na qual ele dizia para seus discípulos: a minha paz eu vos dou, mas eu não vou-la dou como o mundo a dá, porque a paz do Cristo é diferente dessa paz que o mundo pensa que vai nos oferecer. Porque o mundo quer nos dizer que vivemos em paz porque temos dinheiro, porque temos conforto físico, porque temos as vantagens do mundo material. Só que está provado, e mais que provado, que essas vantagens da vida material não são capazes de preencher a criatura humana. Porque se dinheiro desse condição de felicidade das pessoas, em Hollywood todo mundo era feliz. E você vê lá como é que é a vida deles, as confusões que se arrumam. Então, a notícia que a gente vai perceber é que desde o período da codificação kardeciana, os espíritos já assinalavam fortes dramas que nós viveríamos nesse período em função da negação da vida espiritual. Existe uma mensagem no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, publicado pela Federação Espírita Brasileira, inclusive, e esse livro ele traz uma mensagem que está num capítulo chamado Regeneração da Humanidade. Esse livro, embora tenha textos atribuídos a Kardec, não foi escrito por Kardec. A gente vê logo que não foi, porque os capítulos não estão numerados. Os capítulos não estão numerados e dentro não tem itemização de nada. É ruim demais para achar uma coisa em Obras Póstumas. Já até pedi para a Fé, não dá para numerar esses capítulos não, pelo amor de Deus, para facilitar. Mas para quem quiser achar, é na segunda parte de Obras Póstumas, no capítulo 31. Você vai contar no dedo, 1, 2, 3, porque não tem jeito, não tem número. Chama-se Regeneração da Humanidade. Uma mensagem que tem 29 parágrafos. No 20º parágrafo dela, tem um trecho que diz assim: que no final dos tempos, a loucura da criatura humana alcançaria níveis nunca antes vistos. Já estamos vivendo isso. A tal ponto que o suicídio chegaria a taxas nunca alcançadas anteriormente. Já chegamos nisso. A ponto de as próprias crianças se suicidarem. Estamos vivendo isso. E aí tem uma vírgula e diz assim: e nesse período, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados do número dos vivos. O que seria isso, pelo amor de Deus? Deve ser Walking Dead, né? Mas somos nós, quando viemos completamente alienados. É a drogadição, é a viciação de toda a espécie que rouba toda a consciência da criatura e joga a pessoa como se ela fosse um farrapo humano. Às vezes nas cracolândias você fica vendo aqui verdadeiros zumbis. São indivíduos que mesmo antes de terem encontrado a morte já estão riscados do número dos vivos. É claro que é possível recuperá-los, mas quando você olha, a sensação que você tem é que são recuperáveis. A única alternativa que nós temos para garantir a paz das nossas almas é retornarmos para o período anterior a esse que o materialismo nos impôs, nos aproximando da mensagem de Jesus, que nos oferecia a sua paz, não como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo quer nos encontrar não uma paz verdadeira, mas a anestesia das nossas emoções. Ele não está querendo nos entregar a paz que resolve as nossas almas por dentro. Não é a paz verdadeira, é uma paz ilusória,
porque é uma tentativa de que as pessoas se sintam felizes porque têm, quando na verdade o real sentimento de felicidade decorre do dever cumprido. A questão 614 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nos diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Grifo na parte final: o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, os nossos processos de infelicidade, eles decorrem exatamente desse processo de afastamento nosso da lei de Deus. Observe que o Livro dos Espíritos não diz assim, que o homem só sofre quando ele se afasta da lei de Deus. Ele diz quando ele é infeliz, porque sofrimento é uma coisa e infelicidade é outra. Eu posso sofrer e não ser infeliz. Vou dar um exemplo: a mãe no trabalho de parto, quando a criança nasce, sofre, mas não está infeliz. Paulo de Tarso sofreu, mas não foi infeliz. Alcione sofreu, não foi infeliz. Então, sofrimento tem a ver com a vida física, sofrimento tem a ver com as circunstâncias naturais da existência. Vai querer viver na terra? No livro Sinal Verde, no capítulo 45, Hábitos Infelizes, tem uma quantidade enorme de hábitos infelizes, se não me engano são 50. Um deles é não querer sofrer. Ora, que coisa é essa? Quer viver na vida terrena, quer encarnar, mas não quer experimentar o sofrimento. Uai, tem que ser assim mesmo. Você vai encarnar e vai experimentar sofrimento. Agora, infelicidade vai acontecer quando a gente se afasta da lei de Deus. Se eu, por exemplo, tenho um lar conflituado, tenho um lar tumultuado, cheio de dores, cheio de conflitos, pode ficar pior se eu me afastar de Deus, porque além do sofrimento também serei infeliz. Mas se eu não me afasto dos meus deveres, se eu não me afasto do propósito superior da vida, eu posso até experimentar o sofrimento, mas não enfrento a infelicidade. E como eu não faço novos atos de violência, de desamor, a tendência é que até a minha família fique mais harmônica, porque eu paro de dar novas munições para que o mal se estabeleça. E o que é que o Cristo propõe? A minha paz eu vos dou. Não é a paz do mundo, a paz dele. Qual é a paz que o Cristo oferece? A paz que o Cristo nos oferece é a paz do perdão, é a paz da harmonia, é a paz da capacidade nossa de nos reconciliarmos, de nós não fazermos força de teimar com eu ganhei, porque comigo é assim, fiquei feliz que acabei. Oh meu Deus! E a gente às vezes cria um cavalo de batalha, sofre miseravelmente por conta disso. A proposta do Cristo é que a gente haja de maneira diferente. Há um momento no Evangelho em que Jesus diz assim: vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E as pessoas acham que Jesus é um manto milagroso, que ele vai abrir assim, vem para perto de mim que o sofrimento passa. Aí a pessoa fica pertinho dele, passou. Não. Quando ele diz vinde a mim, não é a mim fisicamente, é vinde a mim para a proposta de vida que eu estou trazendo. Qual é a proposta dele? Perdoa a pessoa, perdoa. Ah, mas ele não merece, o que ele fez, ele não merece, mas você merece ter paz, você merece, porque existe um equívoco muito grande das pessoas com relação ao perdão. As pessoas acham assim: se eu perdoar fulano, ele vai ficar sem culpa. Isso não é certo, porque ele fez muita coisa errada, aí eu perdoo, muito bonito, ele fez um monte de coisa, no final ele fica bem e eu ainda vou ficar de besta. Então, como se o perdão tirasse a culpa do outro. E a doutrina espírita nos diz: o perdão não tira a culpa do outro, porque ninguém deve para ninguém, nós devemos é para a lei e para nós mesmos. Quando eu perdoo alguém,
O que eu estou fazendo, na verdade, é me retirar da necessidade do reencontro, mas não que o outro ficou isento das suas responsabilidades. Eu ganho uma possibilidade maior de não reencontrar. É possível que mesmo perdoando a gente reencontre, é possível, até mesmo porque às vezes a gente perdoa tão perdoadinho que diz assim: tadinho dele, me dá de volta para eu cuidar dele, mas ele fez tanto mal para você, mas agora ele vem como filho, ele vai vir filho agora. E tem algumas pessoas que dizem assim: não, eu perdoei o que ele me fez, traz ele para mim de novo, como marido não, como filho, não, eu quero ele como genro, que eu quero ser sogra dele. Então, o reencontro, ele pode acontecer, mas a chance de reencontrar é muito menor. Agora, se A machuca B, e B fica magoado com A, o encontro está marcado. Quando nós dizemos para alguém assim: eu odeio você do fundo do meu coração, espiritualmente, Deus, que não fala português, está ouvindo: preciso encontrar com você na próxima existência. A paz que o Cristo nos propõe é nós nos desatrelarmos dessa loucura que o mundo nos oferece e dizer: não, eu não preciso ser ansioso, eu não preciso ter as coisas melhores do mundo, não, eu posso ter menos e ser mais feliz. Eu não preciso ter um carro mais bonito, não, pode abrir por fora mesmo, apertando na maçaneta, e daí? Qual o problema? Tá, é meu, né? É meu. E a gente tem que entender que a vida não existe para que a gente tenha todo o sucesso material. Depois em casa, vocês peguem a questão 738A, anota aí, minha filha. 738A, é uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está falando, uma pergunta sobre flagelos destruidores, e ali nessa pergunta, Kardec faz aos espíritos sobre como é que os espíritos veem os flagelos. Eles dão uma resposta longa, do meio para o fim diz assim: os espíritos, por serem imortais, são o verdadeiro objeto da solicitude de Deus, porque são seus filhos. Então, quem são os filhos de Deus? Os espíritos. Qual é o objeto da solicitude de Deus? Os espíritos. Aí ele dá segue para ficar mais claro: os corpos são meras vestes com as quais se apresentam no mundo. Então, a felicidade dos homens, a felicidade da criatura humana, não é o objeto de Deus. O objeto de Deus é a felicidade espiritual. Se para que o espírito possa sorrir for necessário que o homem chore, que assim seja. O importante é que aquilo que é imaterial, aquilo que é imortal, o espírito, que isso verdadeiramente alcance a sua condição de felicidade, e não os corpos. Agora, não tem muito sentido você dar felicidade para o corpo em detrimento do espírito. O corpo é temporário, mas o espírito, esse é imortal. É para esse que se voltam as preocupações de Deus. Então, quando o Cristo diz assim: eu vou dar a minha paz para vocês, a paz do Cristo é a paz da consciência tranquila, de eu ter feito tudo aquilo que eu deveria fazer, de eu ter realizado o que eu deveria ter realizado. E não precisa ser uma coisa gigantesca, não. São aquelas coisas simples, de uma reconciliação, de você conseguir restaurar um casamento que já está esgarçado, de você conseguir redescobrir novas propostas para que o relacionamento continue, que você consiga se aproximar de um filho que você fez um movimento de ruptura, que você consiga perdoar um pai ou uma mãe, que você consiga restaurar algo na relação familiar. Mas mesmo que você não consiga restaurar, mesmo que você não possa restaurar essa condição da vida familiar,
pelo menos você faça, que às vezes a gente faz e não consegue resgatar o outro. Faz pelo filho, mas não consegue. Tenta se reconciliar, não consegue, mas eu preciso me resolver. Eu preciso estar em paz comigo mesmo. Que paz é essa? A paz de ter tentado, a paz de não ter levado mágoa, a paz de ter perdoado. Essa paz ninguém tira de mim. E essa paz, ela não precisa de dinheiro, não precisa de título superior, não precisa de nada. Precisa apenas que a gente se dedique a procurar fazer aquilo que a vida tem para nos oferecer. Portanto, dessa nossa 19ª jornada espírita, que nós não nos iludamos com a paz que o mundo nos oferece. Que a gente faça uma reflexão na nossa vida e avalie o quanto nós estamos entregando para o mundo material na tentativa de alcançar a felicidade do mundo que vai passar, e o quanto a gente está fazendo para resolver de verdade os problemas espirituais que a gente traz. Nós estamos ficando com a paz do mundo, que o Cristo disse: a minha paz eu vos dou, mas não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é a paz do conforto, que no fundo não é paz. Analisemos que paz nós estamos buscando e façamos todo o esforço que a gente puder para viver a paz que o Cristo propõe, porque nós não sabemos se na próxima existência nós seremos espíritas, né? Nós não sabemos se esse conhecimento vai nos alcançar na próxima existência. Então, tudo que a gente puder fazer para mudar, a gente precisa, para que a gente faça dessa encarnação um hino de gratidão por tudo aquilo que Deus nos concedeu, para que a gente conseguisse se libertar e compreender que a paz do mundo não é capaz de nos dar a felicidade que só Jesus, só a paz do Cristo é capaz de nos oferecer. Uma boa noite para todos.